Boa noite, pessoas chegando, pessoas lindas, bonitas e caras, bonitos e caros. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Vamos chegando, pessoal. Ana Lúcia, bem-vinda, querida. Saudades. Só tem povo bonito aqui nessa noite. Que maravilha. Sintam-se agraciadas que nessa noite nós temos um encontro de amor. Um encontro de amor incondicional, né? Nossas amizades, nossas famílias, em algum lugar nesse universo, nós cruzamos as nossas realidades, né? Nada ao acaso nesse universo. Que maravilha, né? Deus traça aí os caminhos dele e nós vamos nos encontrando. É isso aí, esse povo de Deus é lindo, é isso mesmo. Obrigada por vocês estarem aí. Estamos ao vivo no Instagram. Esse vídeo vai ser postado no YouTube. Então você pode compartilhar, você pode curtir, você pode ajudar alguém que se interesse sobre esse assunto. E se você gostou, por favor, comente, né? Toca aí no coraçãozinho para chegar aqui em mim. Toca aí no aviãozinho, vamos convidar mais pessoas a estar conosco aqui essa noite. Para que nós possamos, nesta noite, nesse momento, traçar um plano de batalha, vamos dizer assim, né? Batalha de conhecimento. Um plano de batalha de autoconhecimento. Isso é maravilhoso. Seja bem-vindo, Ricardo. Isso aí, pessoal. Vamos nos adentrando aos poucos no nosso assunto maravilhoso da noite. Hoje nós vamos falar sobre a mente humana, né? E nós seguimos alguns padrões familiares. Nós seguimos alguns padrões da sociedade, nós seguimos alguns padrões até de nossos antepassados e a gente vai se dar conta disso lá na frente, quando a gente tem conhecimento, né? Que como a gente vai mudar o que a gente não sabe, não tem jeito. Isso aí, muito bem, galera. Sônia Regina, seja bem-vinda. Paty Oliveira. Bora lá, gente. Bora lá trocar conhecimentos, experiências que hoje a noite promete. Toca aí no coraçãozinho para chegar aqui. Toca aí no aviãozinho. Vamos convidar mais pessoas que ainda dá tempo. Vamos lá. Hoje é um desafio, né? Hoje eu lanço a vocês um desafio. Entenda, né, os padrões mentais. Como que eu vou mudar algo que eu não compreendo? Não é? Às vezes a gente troca um assunto aqui e você que está ao vivo comigo pelo Instagram diz assim comigo: nossa, mas eu já fazia isso, só não sabia que isso era uma técnica, né? Às vezes a gente fala por um exemplo aqui, por um tema, e você diz assim: nossa, mas eu já vi isso em tal lugar, eu já escutei o fulano de tal falar isso, eu já li um livro assim, né? Eu já estudei sobre isso, eu já pesquisei, alguém me disse isso. Então, meus amigos, sempre o conhecimento que nós temos, ele vai se cruzar. Em algum momento, em alguma parte desse universo, ele vai se cruzar. Porque o conhecimento, ele está aí para nós. Ele está aí para ser descoberto. É essa a palavra. Ele não está escondido, ele está aí para ser descoberto. Então nós vamos nessa noite entender, né, a mente e os padrões que a mente e o nosso comportamento segue, de forma que a gente não entende o porquê que segue, né? Segundo os nossos vídeos, os nossos comentários, o nosso material distribuído nos nossos canais, é segundo o pensamento de Bert Hellinger. E nessa noite vai ser mais uma vez seguindo o pensamento dele, né? Para que nós possamos compreender de que é que ele está falando, como entender a mente, para que isso e o que isso pode ajudar para o meu crescimento, né? Do meu melhoramento de comportamento, para as minhas novas propostas de atitude, de objetivos e metas. Como que eu vou traçar isso de uma melhor maneira, entendendo os meus padrões? Muito bem.
Aquilo que você olha, você pode mudar. Então vamos olhar para isso, ok? Muito bem, Tatiane, seja bem-vinda. Bora lá. Bert Helling fala que nós temos 3 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência, ele vai falar hoje sobre a consciência individual. Essa consciência individual, ela vai se formando segundo os nossos padrões familiares, segundo os códigos traçados, os acordos feitos dentro da nossa família, dentro do nosso clã, como dizia Bert Hellinger, né? Clã quer dizer família. Então, a consciência individual, ela discerne o bem do mal. Ela traz essa dualidade sobre o que é bom, o que é ruim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Isso nós trazemos da nossa educação e da cultura familiar. Todo esse entendimento que nós temos do bem e do mal, do certo e do errado, vem dos nossos padrões familiares. É o primeiro padrão de ética que nós recebemos na vida e no mundo, né? É o primeiro padrão de ética e são esses padrões que formam a nossa individualidade. Muito bem. Nós, como indivíduo, nós temos um radar. Olha só, hein? Nossa mente individual funciona como um radar. E esse radar capta os códigos da família. Aquilo que a família acha certo, errado, aquilo que a família acha bom, ruim. Por que eu falo nós temos um radar que capta? Porque muitas das vezes nós seguimos algumas regras e padrões da família que não são nem falados, né? Como é isso, Silvia? Você já está complicando já desde o início? Vamos lá. Segue comigo. Tem muitos padrões que nós seguimos da nossa família que não são falados. O que quer dizer isso? Observa se os seus pais criaram você num comportamento muito restrito, muito severo, aonde um olhar era uma comunicação, né? Onde o nosso pai chegava em casa e às vezes um rastar de chinelo a gente já sabia o que ele queria dizer, o alfabeto inteiro, né? Essa é a não comunicação dos padrões da família. E isso às vezes significava que você tinha que estar pronto para algo, ou aquela criança já tinha que estar tomada de banho, ou então colocava um cinto pendurado atrás da porta. Quem é desse tempo aí, levanta a mão, que hoje parece que os meninos nem apanham mais, né? Seja bem-vinda, Liliane. O Ela, se eu falei certo, me corrija por favor, o Ela. Márcia Nascimento, sejam bem-vindas, Sandra. Isso aí, povo bonito. Tatiane, olha só, isso, muito bem, Tatiane, seus pais eram assim. Não me deixa sozinho não, hein, pessoal, conversa comigo. Toca no coraçãozinho aí para chegar aqui em mim, toca no aviãozinho, para que nós estejamos ao vivo e possamos levar mais conhecimento para as pessoas. Bora lá. Então, a não comunicação da nossa família, né, dos nossos pais, né, às vezes você teve uma educação rígida, onde até na escola existia ainda aquela palmatória, né? Eu acho que eu cheguei depois, né? Porque eu não peguei essa parte não, mas eu peguei o tal do castigo que fica até da porta. Então era nas correções. A Sônia Regina, apanhei de varinha. A gente ainda tinha que buscar a varinha para apanhar, né? Ainda tinha esse detalhe. Então era a comunicação não verbal, né? E são esses padrões que muitas das vezes transformam o nosso comportamento e nos mostra quem nós somos hoje. E às vezes nós fazemos cursos, aprofundamentos, mestrado, doutorado, cursos aí alternativos para melhorar a nossa postura diante hoje, né, de novas comunicações. E às vezes a gente não dá conta de tirar aquele ranço, né? Eu vou usar isso, mas é porque é muito antigo, né? Não vou falar para vocês que eu sou tão antiga assim, mas talvez você me ajude a lembrar de coisas assim, mas não tão novas, tão recentes, né? De coisas assim enraizadas dentro de você que te marcaram muito e passa a ser uma marca.
Tipo, a pessoa se torna introvertida, a pessoa se torna com vergonha de vestir um biquíni num clube, numa praia. Até homem não veste calção de banho para não ficar tão evidente as partes íntimas e não tira a camisa. Quer dizer, eu sou do tempo que eu fui ver o meu pai de bermuda, eu já era quase 30 anos. Foi quando os meus sobrinhos nasceram, aí ele sentava no chão para brincar e eu olhei e falei, com os sobrinhos pode, né? Comigo não, né? Então a gente começa a ficar com ciúme, e ele com os netos ali, era um vovô babão, né? Então, essa nossa consciência individual funciona como um radar. Ela capta a comunicação no ar. Se você faz algo de errado, né? E às vezes a sua mãe, ou na sua infância, ou até nos dias de hoje, você que trabalha com criança, percebe como que a criança reage a uma correção ou não, né? E que um olhar era o suficiente, você dava até um gelo na espinha de não fazer determinada coisa, né? Ou então era um beliscão na costela que você chegava até a entortar as costas, porque é a correção não verbal, né? E não precisava nem de falar. Tem olhares dos nossos pais para nós que não precisava falar nada, a gente já tinha entendido tudo. Sim ou não? Alguém que já passou por isso aí aqui no Instagram, viu? Fala comigo, sim ou não? Alguém já passou por essa comunicação não verbal? E às vezes tomou uma surra, apanhou abraçado e foi saber por que estava apanhando depois. Depois do castigo, depois de engole o choro, né? Não pode nem chorar, engole o choro. E depois que vieram te falar, mãe, mas por que mesmo que eu estava apanhando, que eu não entendi? Ah, é porque você fez tal coisa, tal coisa. Mãe, mas nem foi eu, foi o fulano de tal que fez e eu apanhei junto. Pois é, vai apanhar junto. Então assim, a gente apanhava em grupo. Eu como caçula de 7, né, apanhei pouco porque minha mãe já estava cansada de bater nos outros. Eu acho que eu também não fui tão levada assim não. Né, pessoal? Então, essa consciência, isso aí, apanhava e nem sabia por quê. Isso aí. Então, essa é a nossa consciência individual. Nós vamos formatando ela de acordo com a cultura e de acordo com a nossa educação familiar, certo? Então, quando você faz algo de errado, o que a pessoa sente quando ela faz algo assim, de errado, né? Algo contrário aos acordos daquela família, algo contrário àquela cultura que já estava ali pré-determinada, todos os rituais, tudo muito certinho, né? E o que acontece quando uma dessas pessoas resolve contestar esses decretos que já estão feitos aí na família? O que acontece quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um jovem na família, tem uma família toda cristã, que vai à missa aos domingos e não falta ninguém, e é aquele ritual assim, certinho, não falta de jeito nenhum. Ou é a missa das 7 da manhã, ou é das 9, ou é das 7, das 8, mas todo domingo tem que ir. E aí a família se arruma, ou vai na igreja, ou vai no pastor, ou vai na igreja católica. Um exemplo aqui. Até então tá tudo certo. Em um determinado momento, esse casal com 3 filhos, vamos manter esse exemplo aqui. Em um determinado momento, um dos filhos contesta. Não, hoje eu não quero ir. Como assim? Você não vai, fulano? Você já está um adolescente. Os seus irmãos mais novos vão seguir você. Você precisa ir e tal. E ele já tem uma idade ali, saindo da adolescência ali. E ele decide não ir. Ok, os pais não brigam e deixam ele ficar em casa. E assim ele faz. Ele fica em casa, ele contesta contra aquela regra e eles concordam. Não tem ali nenhum momento de agressividade, nem de imposição, não, ok. Esse jovem, veja bem, ele não apanhou, ele simplesmente foi aceito, a opinião dele, foi aceito, né? Concordaram, tá bom, você vai ficar em casa hoje. Percebem uma coisa, nesse exato momento, por mais que ele fez de acordo com o que ele quis, ele vai sentir com a consciência pesada. Aqui nós chamamos de ele vai se sentir culpado. Mesmo ele não indo, mesmo ele não ter apanhado por aquilo, ele vai se sentir culpado porque ele não estava junto
com o acordo da família, com aquela cultura que a família ali já tinha pré-determinada. Afinal de contas, aquele padrão familiar ali já vinha de geração em geração, geração em geração. Aquilo já fazia-se como um ritmo, um ritual bem contínuo, já fazia parte assim. Todo mundo já sabia que naquele domingo, naquela hora, aquela família estava na igreja. Todo mundo já sabia, os vizinhos já sabiam, os parentes já sabiam que aquela família tinha aquela regra, aquele padrão ali de todo domingo estar na igreja. Podia ir lá na igreja que estava todo mundo lá, né? Então, na nossa consciência individual, nós temos uma necessidade de pertencer ao nosso primeiro grupo, que é a família. Essa necessidade de pertencer e evitar ser excluído é uma dualidade que, claro, que é inconsciente. E muito menos você não sabia que seria por essas palavras dessa forma, né? Mas a constelação vem a trazer à tona, trazer às claras, um linguajar mais exato, que faz sentido dentro dessa dinâmica. E ver se faz sentido para você também, né? Necessidade de pertencer e evitar de ser excluído. Então esse jovem, quando ele deixa de seguir esse padrão familiar, nesse domingo de ir à missa, ele se sente culpado, porque ele se sente inconsciente de não pertencer mais àquela família, àquela cultura. E se ele se sente culpado, qual que é a dualidade de sentir culpado? Inocente, né? Então todas as vezes que você quebrou uma regra da sua família, você se sentiu não pertencente. Você se sentiu em um nível pequeno, maior ou grande de excluído. E assim, consciente ou não, você se sentiu naquele momento, ou a partir dali, culpado. Então, o maior julgamento que nós temos nem é tanto a nossa família por nós. É o nosso próprio julgamento de ser inocente ou culpado. Mas qual é o parâmetro que você vai olhar isso? Todas as vezes que você contestou uma regra, ou uma cultura, ou uma educação dada ou recebida na sua infância, da sua família, ou de pessoas que você ama, você se sentiu inconscientemente culpado. E ali você fica introvertido, você pode, a pessoa, né, pode ir para um vício, ela pode ir para um outro caminho de dificuldade na escola, ela pode ir para um outro caminho de introversão, ela pode desenvolver uma doença física, simplesmente por esse fato, que é simples, mas não é tão simples, ele é profundo, certo? Então essa é a nossa consciência, de acordo com a nossa cultura familiar e de acordo com os códigos familiares. Existe um filme que eu vou indicar para vocês que chama O Clã. Ele tem como diretor o Pablo Trapero no ano de 2015, né, na Argentina, e é um filme baseado em fatos reais. Esse filme vem falar de um assunto assim, bem real, né? Então você pode encontrar aí e ver que vai ser bastante interessante. Quando ele vem dizer que a cultura daquela família, de uma determinada família na Argentina, a qual foi a protagonista do filme, vivia uma criminalidade e uma ilegalidade como padrão familiar. Para eles estava tudo certo, né? Não sei se você já viu, se não viu, depois no momento propício você encontra um de nossos vídeos aí que está falando sobre a ética, que a ética é pessoal. Então esse conteúdo aqui pode complementar um pouco melhor o seu raciocínio sobre ética pessoal, ética familiar, ética na sociedade e ética como um todo no planeta, certo? Vamos lá. Então esse casal do filme era um casal e 3 filhos. O casal ensinava os filhos, à medida que iam nascendo, crescendo, a sequestrar pessoas. Isso para eles era comum, era a cultura dessa família. E eles sequestravam essas pessoas e aprisionavam essas pessoas dentro da própria casa deles. Então os filhos foram crescendo e convivendo com aquela cultura ali daquela forma. E aí os pais iam dando tarefa para os filhos para que cada vez mais eles fossem e se comprometessem cada vez mais em manter essa cultura, em manter esses códigos da família.
E assim foi por muitos anos, né? Então, em um determinado momento, um dos filhos, um dos jovens da família, começou a questionar. Poxa, parece que eu não quero mais fazer isso. Não quero mais sequestrar pessoas. Fica essas pessoas aqui dentro de casa. A gente corre risco. Fica com medo de andar na rua. De repente, um dos filhos resolve não querer mais. E ele foi fazer outra coisa. Ele não foi punido pela família de maneira nenhuma. Ele tinha liberdade de continuar ou não. Mas a consciência individual dele o culpava simplesmente porque ele rompeu aquele padrão que talvez para outras pessoas, para outros países e até para nós era algo criminoso. Para eles era um padrão comum, né? Então, muitos padrões mentais e crenças que nós temos pode vir de grandes momentos assim. Vê se está fazendo sentido para você. Se você já viu esse filme, diga sim para mim aí se está ok. Se você está compreendendo. Seja bem-vinda, Juliana. Seja bem-vinda, Tânia. Muito bem. Isso aí, Patrícia. O filme é O Clã, né? Na Argentina, baseado em fatos reais. Você que chegou agora, toca aí no coraçãozinho, no aviãozinho, convide alguém para estar conosco aqui. Nós estamos falando sobre entenda os padrões mentais. 3 níveis de consciência. Estamos falando do primeiro nível de consciência, que é a consciência individual. Vamos continuando. O segundo passo é o que a consciência sistêmica, que nós chamamos de consciência familiar. Essa consciência familiar, ela está envolvendo a consciência individual. Vou usar o exemplo daquele mesmo jovem, ok? Consciência individual, a consciência familiar. Então, a consciência familiar é um sistema de visão transgeracional. Ela vem de geração em geração, de geração em geração. Todo o conteúdo que nós recebemos é transgeracional. Vamos supor que nós abrimos uma constelação para esse jovem que questionou não estar mais dentro desse padrão, dessa família, nesse filme, onde nos mostra aí que a criminalidade e a ilegalidade dentro dessa família era algo comum. Vamos supor que nós abrimos a constelação desse jovem. Com certeza, existe ali naquela família uma lealdade de gerações passadas para que essa família continue nesse padrão de criminalidade. Com certeza, esse jovem se deu por excluído de não pertencer mais a esse acordo da família. Com certeza ele também está seguindo um padrão de família transgeracional. Então, quando nós abrimos o campo das constelações sistêmicas, ela revela a raiz dos nossos problemas. Ela revela a raiz de sistemas familiares de uma forma muito mais abrangente, onde nós podemos ver como um todo. Nós podemos olhar toda essa realidade e transformar ela em um conhecimento real, puro e verdadeiro que aparece ali. É um movimento onde nós possamos ver e a partir dali tomar nova postura na nossa vida, porque uma nova visão ali é revelada para nós. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Está tudo ok? Seja bem-vinda, Marta, Vera Lúcia, Rodrigo, sejam bem-vindos aí. Tá fazendo sentido para vocês o tema? Estão gostando? Dá um joinha para mim aí. Estamos ao vivo no Instagram. Esse vídeo também será postado aqui no YouTube. Então, sejam bem-vindos, compartilhe, comente, se inscreva nas nossas redes sociais, se inscreva nesse canal para que você possa receber os nossos vídeos. E se fizer sentido para você, encontre alguém que você ame, que possa levar algo positivo e compartilhe. Bora lá, pessoal? Vamos lá. Toda a nossa consciência individual, ela tem sede desse questionamento. Isso é natural do ser. Questionar. Questionar os nossos padrões familiares é natural do ser, faz parte da nossa evolução. Porque no exato momento onde nós questionamos, nós conseguimos fazer daqui uma nova realidade. Você toma tudo isso que você aprendeu
e faz do seu jeito a partir dali. Essa liberdade que nós temos chama consciência individual, mas ela veio de uma outra consciência, dessa consciência familiar. Quando nós podemos ver por um outro exemplo, vamos supor que dentro de uma família aborígena, ali é normal que não se usem roupas. Todas as pessoas ali ficam sem roupa do jeito que veio ao mundo e para eles é assim, a cultura deles é assim. E de repente uma pessoa, um membro desse grupo, vai para um outro grupo onde não é assim. Vai no mercado fazer uma compra e ele chega lá sem roupa. Aquela cultura daquela comunidade que estava lá naquele mercado não faz parte da mesma cultura daquele rapaz. Então ele vai estar infringindo as regras e os códigos da sociedade. Então esses exemplos aqui, vocês podem perceber, é como se num rio, num lago, você joga uma pedrinha e ela vai fazendo outros círculos concêntricos. E aí tudo vai tendo uma visão cada vez mais ampla daquilo que é certo, daquilo que é errado. E é a partir daí que se constroem os padrões mentais. É a partir dessas consciências que se constrói o padrão de educação ou de cultura de um determinado local, de uma determinada família ou de um determinado sistema transgeracional. Ok? Tudo bem por aí? Muito bem. Em terceiro nível, a terceira consciência que Bert Helling vem nos mostrar nessa noite é a consciência espiritual. Então veja bem, nós estamos falando sobre entender padrões mentais, nós estamos falando sobre a consciência individual, como que nós adquirimos ela, sobre uma postura de o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal fazer ou não. Nós estamos falando sobre um jovem que decide quebrar esse padrão familiar. Eu estou dizendo um jovem como exemplo, mas pode ter sido ali a mãe ou o pai, até mesmo uma traição entre casal. E aí quando se abre uma constelação, se percebe ali no decorrer dos fatos que ali naquela família transgeracional todas as mulheres eram traídas pelos seus maridos. Então, enquanto não acontece uma ruptura aí, uma nova leitura, uma nova visão mais ampla, abrindo a constelação, aquela pessoa não consegue quebrar esses padrões mentais. Não consegue quebrar esses padrões culturais e quebrar no sentido de quê? No sentido de inocente e culpado. Porque, às vezes, a pessoa não se sente culpada por estar fazendo algo contrário ou diferente. Nem não é contrário, vou usar essa palavra agora. É diferente, às vezes o seu comportamento, a escolha da sua profissão, às vezes você tem algum vício, às vezes é alguma compulsão, às vezes você é o mais gordinho da família, ou o mais feinho, o mais careca, não sei. Ou às vezes seus relacionamentos não dão certo, não sei qual é a ferida que tá aí, né? Então, isso pode ser visto como um olhar sistêmico e corrigido, quando nós temos a oportunidade de permitir com que as constelações revelem tudo isso de uma maneira mais ampla. Então eu vou dar um outro exemplo aqui, dessa segunda consciência, que é a consciência sistêmica familiar. Vamos supor que você está, não sei se vocês vão lembrar aí, tem gente nova na sala aí, se não lembrar me avise, né? Antigamente tinha aí uma desfile de escola, né? Ficava-se esperando numa ansiedade grande aquele desfile de escola acontecer porque a infantaria, o exército, a marinha, vinha todas aquelas pessoas muito bem vestidas, né? Aqueles homens, num tempo mais recente, as mulheres, naquela elegância, naquela roupa tão linda, tanta polícia ali para lá e para cá. Então, vamos supor que você está assistindo esse desfile aí, né? Então, o primeiro esquadrão que passa é o exército. Ele passa, você vai acompanhando aquela beleza ali e até perder de vista. O segundo
é a Marinha, o segundo grupo. Aí desfila a Marinha, aquela coisa linda, todo mundo de branco, aqueles instrumentos da fanfarra, esse nome acho que ainda existe, né? E passa a Marinha, né? E de repente lá atrás vem outro grupo. Então, o que quer dizer isso? Aquele que passou é o passado. Aquele que você acompanhou aqui da Marinha é o presente. E aquele que está chegando, que você está escutando de longe, os tambores batendo, é o futuro chegando. Então, você está ali e vendo tudo assim, ó, pertinho de você, sentindo bem próximo aqueles tambores, aqueles instrumentos, aquela música. Você está ali assistindo bem próximo. Passa o passado, passa o presente e vem chegando o futuro. Muito bem. Agora, nesse mesmo exemplo, você vai em um prédio próximo e sobe até o 10º andar. E lá de cima, você vai ver todo o desfile. Isso é uma visão sistêmica. Você lá de cima vai visualizar aquele passado, você lá de cima vai visualizar aquele presente que está passando e já vai poder avistar lá de longe o futuro que vem chegando. Né? Então, esse lugar de estar lá no 10º andar é a visão onde você consegue ver tudo de uma forma ampla. Você consegue olhar para as 3 partes individuais e consegue ver que são tudo uma só. Presente, passado e futuro. E esse exemplo serve para nos ilustrar que essa é a terceira consciência. Então, entender a mente é saber que a nossa consciência pode ser mudada, né? Nós podemos sim mudar padrões, nós podemos sim mudar comportamentos. E nós podemos sim entender que não precisa sentir, não precisa se comportar como um culpado. Ok? Então, essa terceira consciência é um campo muito mais amplo, é uma percepção muito maior. Eu posso bem dizer que ela é multidimensional. É um campo muito aberto. Nós poderíamos abrir aqui uma teoria e falar dos universos paralelos, falar da física moderna, porque aqui sai um pouco da nossa consciência familiar e ele abrange sim um nível muito maior de consciência. Aqui nós estamos falando de planeta. Aqui nós estamos falando de uma espiritualidade, mas não estamos falando de religião e nem religiosidade. Muito bem. Esse campo dessa consciência espiritual é como se a nossa consciência, como se a nossa existência aqui, agora, como se ela não existisse. Como se ela não fosse limitada aqui em tempo presente. É como se várias existências estivessem aqui ao mesmo tempo, em várias dimensões. Essa é a terceira consciência. Bert Hellinger, em seu livro O Mover do Espírito, ou O Movimento do Espírito, ele vem esclarecer isso que nós chamamos de as novas constelações. Porque ela vem com essa visão ampla, né? De que nós somos muito mais do que uma consciência individual. Então, quando nós vamos apresentar um problema a ser resolvido, talvez um problema individual, né? A pessoa tem aquela questão a ser resolvida e ela quer resolver aquilo. É uma dor de cabeça, é um problema de relacionamento, é um problema financeiro, é algo pontual. Ela quer resolver ali para ela. Muito bem, essa é a primeira consciência. A segunda consciência familiar, aquela família vai olhar de uma forma transgeracional, aonde possivelmente pode estar a raiz daquele problema, daquela situação, daquele envolvimento, daquela cultura ali que está abalando futuras gerações. Nessa terceira consciência, vem trazer para nós essa dimensão espiritual de cada um de nós como um ser único. Um ser espiritual que, né, como nós sabemos, nós temos um corpo, nós não somos um corpo. Nós somos um ser espiritual que tem um corpo, certo? Então, é nessa visão, essa terceira consciência,
quando chega uma pessoa para ser constelada e às vezes ela diz assim: olha, eu tenho uma sensação de aprisionamento muito grande. Eu tenho uma sensação de estar presa continuamente, mas eu não tenho motivo, eu não tenho sequer uma ideia, eu não tenho sequer uma noção de onde vem. Porque a minha família é ótima, não tenho nada a reclamar, eu não apanhei do meu pai, os meus pais estão vivos e casados até hoje, é um relacionamento muito amoroso. O meu trabalho, eu tenho uma vida financeira bem, então o problema não é financeiro. Eu tenho irmãos ótimos, combino com todos, eu tenho um relacionamento com a empresa onde eu trabalho que é muito bom, não me falta nada. Mas essa sensação de estar constantemente aprisionada em algo, ou que algo me aprisiona, uma sensação de estar sendo vigiada, é algo que me incomoda e eu não sei de onde vem. Então, muitas das vezes, essa pessoa chega numa constelação assim. E aí nós vamos abrir o campo para entender um pouco melhor como isso funciona. E nós vamos, nesse momento, usar essa dinâmica dessa forma como um movimento do espírito para entender de uma forma muito mais ampla o que é que essa mulher, o que é que essa pessoa pode ver, o que é permitido ela ver e compreender que está atemporal, né? Não é uma coisa que ela quer resolver individual, não é um problema de família, é algo atemporal. Então nós estamos falando aqui de alma, nós estamos falando aqui de movimento no espírito, né? Então são termos existenciais. Essa pessoa tem uma questão que não tem uma origem tão clara, a ponto de chegar e dizer assim: olha, eu me sinto muito aprisionada mesmo, mas é porque o meu pai me batia e me trancava no quarto. Mas é porque na escola, sabe, eu passei por vários momentos de ficar de castigo atrás da porta. Essa pessoa não tinha uma questão mais palpável para se começar uma constelação. É aí que nós denominamos, nós como consteladores, denominamos uma constelação do movimento do espírito. E nem sempre, ou quase não se usa nesta constelação, palavras. Não, normalmente, quando a pessoa vem para ser constelada, nós perguntamos qual é a questão que essa pessoa quer resolver. Nesta hora que essa pessoa diz isso, a gente não pergunta o que ela quer resolver, né? Ela não sabe de onde vem esse aprisionamento, então pode ser que nem é isso que ela quer resolver. Então nessa hora a gente não pergunta. É como que se nós não quiséssemos saber o que isso incomoda ela, o que é que isso atrapalha. Afinal de contas, né, a pessoa já tem uma vida adulta, se conviveu com isso até hoje, pode não ser tão importante ser resolvida, ela pode continuar convivendo com isso mais anos, né? Mas não, essa pessoa traz essa questão. Então, o que acontece? Nós montamos esta constelação de uma forma onde esta pessoa vai ter uma visão de um todo ali representado por pessoas, a questão dela, sem que tenha palavras, sem que tenha uma questão para ser resolvida. E ali deixa com que o movimento age em silêncio. Porque o próprio movimento da constelação já é um movimento. As pessoas se movimentam no campo morfogenético, né? Isso é um tema para o nosso próximo vídeo. Explicar como que esse campo funciona, como que essa ressonância magnética funciona, como que ali uma pessoa se conecta com informações de gerações, de 7, 8 gerações passadas, que ela não tem nem a mínima noção do que é que aconteceu. Então esse é o termo que Bert Helling chama de fenomenologia. Porque mesmo que uma família seja adotada, uma pessoa seja adotada, ela consegue entender esse campo transgeracional. Ela consegue entender esse campo multidimensional. Esse universo paralelo onde tudo acontece ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. E quando a pessoa faz esse tipo de constelação
O constelador, ele tem que ter uma sensibilidade para entender que é o momento de fazer esta constelação. Então requer muito conhecimento, requer uma afinidade com o conteúdo, requer uma proximidade grande e uma permissão que aquele constelador tem com todo aquele campo de informação, porque a primeira pessoa a entender aquele campo é ele. Então nós, consteladores, fazemos uma leitura de toda essa visão sistêmica que sai do indivíduo, sai da família e vai para essa dimensão espiritual. Então nós, consteladores, não somos uns seres especiais, não. Essa habilidade pode ser treinada, qualquer pessoa pode estudar e fazer uma formação de consteladores, tá? Essa habilidade nós já temos. Às vezes precisa compreender um pouco mais como funciona, para assim fazer uma boa leitura daquela história e, em segundo lugar, desapegar do resultado, porque primeiro, a história não é sua, segundo, só é permitido que você saiba aquilo que é permitido que você saiba, terceiro, você só vai compreender aquele campo, ser um bom constelador, dar um bom resultado para a pessoa que está ali, porque você está a serviço daquela geração. Você está a serviço daquela árvore genealógica e de alguma forma aquela árvore genealógica escolheu você para abrir esse campo. Então ela tem um amor incondicional por você, pelo seu chamado, pelo seu estudo de ser um constelador, pelo seu sim ao seu sistema, ao sistema das pessoas que vão ao seu encontro. E que elas têm uma alegria de te dar as respostas, de te dar a direção, né? A solução para aquela questão que está sendo apresentada ali. E você pode ver ali dentro da constelação que habilidades e bloqueios que você às vezes questiona ou que não encontra uma resposta lógica para aquele bloqueio, para aquela dificuldade, ou aquela habilidade que você tem, você fala, nossa, fulano, quem te ensinou a tocar violão? Nossa, ninguém, desde criança eu gosto e aprendi só olhando. Só. E tem outros que nem olhando, nem estudando, nem sendo treinado, não sai nada, né? Então são habilidades que as respostas podem vir daí, né? As respostas podem vir aí do nosso campo transgeracional, dessa noção de sistema multidimensional, onde tudo acontece ao mesmo tempo. E é maravilhoso. Os resultados são cada vez mais apaixonantes, porque é uma ordem que é colocada dentro ali daquele sistema, que todos que estão ali assistindo, participando, são beneficiados. Porque todas as nossas consciências estão de alguma forma entrelaçadas, né? E a constelação sistêmica, ela deu um grande passo evolutivo quando Bert Hellinger se deparou com essas três consciências e conseguiu definir elas de uma forma mais clara, porque durante muitos anos as constelações só existiam até essa segunda consciência. Então essa terceira consciência, essa dimensão espiritual, ele foi percebendo de tanta prática, e um dia ele, pela sua intuição, pela sua emoção, pela sua habilidade e por aí vai, ele se permitiu deixar o campo falar sozinho, sem que nem mencione nem palavras e nem a pessoa tenha questão a ser resolvida. E ele viu que tudo se resolvia, quase que não precisava nem dele ali. Né? Ele falou, peraí, tem algo diferente aqui, tem algo sobrenatural aqui, que nós chamamos de sobrenatural porque está fora do nosso olhar material. Nós conseguimos entender as constelações até um determinado nível. A partir dali, você pode ter intuições, a tua sabedoria, a quantidade de estudos e cursos e aprofundamentos que você tem vai te dar mais uma certeza, uma confiança de fazer aquela leitura ali sem erro, né? Então eu convido você a começar a estudar as constelações sistêmicas a partir do livro As Ordens do Amor,
né? E aí você vai por gradiente ou já compra esse livro que eu estou indicando para você, O Mover do Espírito, de Bert Hellinger, que você vai entender essa terceira dimensão, essa terceira consciência, que todos nós estamos sobre ela, né? É essa dimensão espiritual que está a humanidade. Nós estamos falando em nível de planeta, né? Então, as novas constelações, elas têm resultados surpreendentes. E o benefício que ela traz para a pessoa que está ali, para o sistema dela, para o sistema do constelador, para o sistema de todas aquelas pessoas que estão ali participando, e nós não conseguimos assim ver a que nível de instância aquela informação pode atingir, porque é uma sensação de liberação de energia que estava bloqueando, é uma sensação de leveza muito grande que nós conseguimos sentir após uma constelação dessa, embora possamos talvez não entender o 100% da coisa. E aí, meus amigos, é onde nós trabalhamos o nosso desapego, né? O desapego de você querer resolver algo só seu. O desapego de você deixar fluir a sua vida da forma com que você já fez até hoje. Tem pessoas que chegam para nossas constelações que chegam com doenças crônicas, que já têm tantos anos que estão ali convivendo com aquela doença e já passaram por treinamento, por tratamento, já passaram por cirurgias espirituais ou cirurgias da medicina, ou que já passaram por diversas terapias aí, integrativas, e aquela situação só alivia, não é curada. Então, a constelação, quando a gente faz esse movimento da terceira consciência, ela pode abrir esse campo e trazer para essa pessoa um conforto, tipo assim, concorda, diz sim para isso, desapega de querer achar uma resposta para isso. Não é simplesmente convive com isso, não tem resposta para isso. Não, não é isso. É ajudar aquela pessoa a ver essa questão como algo muito, muito maior. Muito maior. Não é o acaso que uma pessoa vem numa família com uma doença cerebral, com uma doença física. Não é um acaso que a pessoa desenvolve um comportamento diferente do proposto pela família. Então, são pessoas que gerações nossas passadas estavam já ansiosas pelo aparecimento dessas pessoas. Esses diferentes na família, se é que eu posso usar esse termo, se eu não puder usar esse termo, se não fez sentido para você, fale outro, pense outro aí, né? Se você se acha diferente, em algum momento você não se acha inadequado na família, ou você tem uma preferência diferente do que a família às vezes pensava de você, né? Eu, por exemplo, sou diferente lá de casa, lá em casa todo mundo é normal, só eu que sou terapeuta. Como dizia uma irmã minha, Silvia, como é que você consegue vender tão bem? Eu não sei vender nada. Eu falei, olha, minha querida, isso é a vida do empreendedor, né? Você tem que vender o almoço para comer a janta. Mas não é não, gente. É uma habilidade que a gente tem e desenvolve, que quando você percebe, você vê que além dos dons especiais, que eu acredito que cada um tem e nós somos um ser único e especial na Terra e no planeta. Aqui a gente não compara ninguém e não se permita ser comparado com ninguém, que você é único, né? Então, nós podemos olhar para essa parte da nossa história e acolher ela. O que isso quer me dizer? Né? E você pergunta, o que essa doença quer falar comigo? Você pode, às vezes, encontrar muito mais resposta nisso. O que esse movimento do meu comportamento diferente do que a minha família queria, por exemplo, as minhas irmãs todas casaram, formaram-se numa ordem correta. Formaram, né, todos em escola pública, federal, universidade, depois casaram, depois tiveram filhos e aí por diante, né? Então, todas foram normais lá em casa. Eu fugi um pouquinho da regra, né? Eu casei com 21 anos, logo não deu certo, ali uns 3 anos depois,
e vida que segue, e depois outros relacionamentos e vida que segue, né? Então não tive filhos, desde a infância não quis ter filhos, então assim, talvez eu de uma forma consciente ou não, me sentia culpada por não fazer parte daquela regra redondinha da família. Então, Bert Helling chama essas pessoas de o buscador, né? O buscador. Quem que é esse buscador? Essa pessoa que busca uma resposta aqui, ela estuda um livro ali, ela aprende uma técnica, ela faz um curso diferente, ela sai do país para buscar mais conhecimento, ela vende um móvel para comprar livro, para estudar. N fatos. Às vezes essa pessoa tem um comportamento compulsivo, obsessivo, às vezes ela tem um vício, às vezes ela é um homossexual, às vezes é uma pessoa que só atraiu pessoas que maltrataram ela. Alguém que já foi preso, que mais? Alguma doença crônica. São todos esses pontinhos diferentes na família que pode denominar assim, alguém na família que vem com esquizofrenia, alguma coisa rara, ou não precisa de ter pontos raros para que você possa se entender um buscador, né? Então, se você tem uma sede de resposta, uma sede de compreensão na vida, você se sinta já um buscador. Talvez você é um diretor de uma empresa e está tudo certo com você, e você larga tudo e resolve ser um buscador, um estudioso da família, da árvore genealógica, ou você vai para um caminho mais espiritual. Isso. Então não precisa ser algo especial, físico, mas se entenda isso como pode ter algo que você pode olhar para isso nesse sentido. E se não, por exemplo, eu nunca tive uma doença crônica para dizer, foi isso que me trouxe para as constelações, não. Então assim, você é livre para seguir esse passo dessa dimensão espiritual. Muito bem. Recapitule a terceira consciência. Muito bem, vamos lá. A terceira consciência é a consciência espiritual. É você olhar para toda a dimensão do planeta como um todo. Você sai do indivíduo, que é a consciência individual, você sai da consciência familiar e começa a ter uma visão maior do todo. Do todo. É como eu dei um exemplo. Você vê aqueles desfiles passando, passa um grupo, passa o segundo, passa o terceiro, e aí você vê ali de perto, você está vendo de frente. Então você só vê na hora que passa. A hora que passa, você acompanha. O seu pescoço vai aqui, vai até lá, volta aqui, Você tem uma visão limitada da vida, das coisas, do universo, de como as coisas funcionam. E de repente, nesse mesmo desfile que você está vendo assim, você sobe no 10º andar de um prédio, você vai ter a visão lá de cima, o mesmo desfile acontecendo. Ali do 10º andar, você vai avistar aquele que passou, está lá adiante, aquele que está passando aqui e aquele que vem lá atrás. Então é aqui, nesse lugar do 10º andar, nesse prédio, é que você consegue ter essa visão sistêmica multidimensional. É um pouco mais sério, um pouquinho mais complicado entender isso, porque é um campo muito aberto. Como é espiritual, ele não tem resposta exata, né? Talvez eu não consiga te dar uma resposta tão exata como é do indivíduo, mais fácil, a familiar, que são padrões mentais, né? E tem essa consciência ampla que, quando você estudar ou ler algo sobre o universo paralelo, você vai entender que existe um outro eu, seu, existe um outro você ao seu lado em uma outra dimensão, né? Que chamamos de universo paralelo, a física quântica aí. A física moderna vai chamar isso de uma cocriação de uma nova realidade, né? Então, essa visão de que tudo acontece ao mesmo tempo, presente, passado e futuro. Tudo acontece ao mesmo tempo. Essa é a terceira consciência, vista pelas constelações sistêmicas com o nome de as novas constelações, ou constelação do espírito, né?
Então, é muito importante nós estarmos em contato com essas informações, né, cientificamente comprovadas. Nós podemos pegar o biólogo Rupert Sheldrake, onde ele vai explicar sobre os campos mórficos, essa ressonância. Nós vamos trocar ideia sobre esse vídeo aqui, sobre esse assunto aqui no nosso vídeo. Então, você que está aí ao vivo conosco pelo Instagram, comente, diz se está fazendo sentido para você, se você compreendeu, pode fazer perguntas. Eu posso fazer da sua pergunta um outro vídeo, uma outra live para respondê-la de uma forma mais ampla. Você pode tocar aí no coraçãozinho, você pode tocar no aviãozinho, compartilhar esse vídeo que vai estar gravado aí no IGTV para mais pessoas, para que elas possam conhecer, né? E entender um pouco mais os padrões mentais e essas três consciências, né, que nós temos. E esses três níveis, o que pode acontecer e nos beneficiar na vida, né? Você que está pelo YouTube, que você possa compartilhar, curtir, comentar. Deixe sua pergunta, deixe uma dica aí, né? Uma palavra, o que chamou a atenção nesse vídeo, nessa live, deixe uma palavra aí. O que valeu a pena você estar aqui nessa noite, o que você compreendeu, se ficou em dúvida com alguma coisa, se ficou alguma pulguinha atrás da orelha, ótimo, já estou feliz, porque eu consegui inquietar você e deixar você curioso para entender um pouco mais sobre isso, e isso é maravilhoso. Então vamos continuar, siga os nossos canais, nossas redes de comunicação, para que você talvez tenha a resposta da sua dúvida no nosso próximo vídeo. Amanhã às 19 horas estaremos de volta a falar num assunto extremamente interessante, como sempre, né? O meu eu perfeito, então, já existe? Isso mesmo, Patrícia, você entendeu. Já existe. É isso mesmo. Muito interessante, porém complexo. Tem que estudar. É isso mesmo, Sônia Regina? Bora lá, minha querida. Não é à toa que eu já estou nesse mundo aí de estudando as constelações aí já há quase 10 anos. Há quase não, comemoro 10 anos. Muito bem, Ricardo. Show. Pessoal, obrigada mesmo por vocês estarem aqui comigo. Gratidão. Deixe o seu comentário para que eu possa responder, curta, compartilhe. Muito obrigada, parabéns, valeu demais, obrigado pela sua presença. Busca constantemente para nós, para nos encontrarmos. É isso aí, Juliana. Bora junto que essa busca não acaba nunca. Gratidão, beijo no coração de vocês. Você que está aí pelo YouTube, um abraço. Gratidão.